Para você que está perdido com a torrente de informações dos últimos 3 dias, aqui vai um resumão. Na noite de segunda-feira, no dia 24, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, convocou a imprensa para fazer uma denúncia. As rádios deixaram de transmitir 154 mil propagandas de Bolsonaro, sobretudo nas regiões Norte e Nordeste. Diante dessa denúncia, o que fez Alexandre de Moraes, presidente do TSE e adversário de Bolsonaro? Ele acusou a campanha de Bolsonaro de fazer uma denúncia baseada num relatório apócrifo e sem provas. Como eu expliquei aqui no vídeo de terça-feira, Alexandre de Moraes chegou a ameaçar a campanha de Bolsonaro sob a acusação de estarem apenas tentando criar um fato que gerasse instabilidade nas eleições. A calva mais poderosa do Brasil deu à campanha de Bolsonaro 24 horas para apresentar provas. A campanha de Bolsonaro apresentou as tais provas. Pouco tempo depois, o TSE exonerou o funcionário responsável por atuar aí junto às rádios na veiculação das propagandas eleitorais. Depois de muita especulação, na tarde de ontem o TSE divulgou nota acusando o funcionário exonerado de assédio moral e de não cumprir as suas funções. E disse que o TSE não tem culpa de nada, bola pra frente, segue o jogo. Tudo isso já era grave o bastante, mas aí, no fim do dia de ontem, Alexandre de Moraes resolveu dobrar a aposta. Ele rejeitou a denúncia da campanha de Bolsonaro e acusou Bolsonaro, mais uma vez, de querer tumultuar as eleições. É o que acontece quando o juiz também faz parte da torcida organizada de um dos times. Mas vamos à vinheta para falar sobre o que está em jogo neste caso que escancara um TSE parcialíssimo. Sou vítima mais uma vez. Onde poderia chegar as nossas propostas, nada chegou. E não será demitindo um servidor do TSE que o TSE vai botar uma pedra nessa situação. Aí tem dedo do PT. Não tem coisa errada no Brasil que não tenha dedo do PT. Isso foi o que disse Bolsonaro na manhã de quarta-feira, quando ainda havia um fiapinho de esperança de que o TSE faria alguma coisa, qualquer coisa, a respeito da denúncia de que rádios deixaram de transmitir a propaganda do presidente. Eram palavras arriscadas, porque, como ficou claro, horas mais tarde, o TSE está doidinho para arranjar uma desculpa, impugnar assim a candidatura de Bolsonaro. A lei eleitoral não permite que a lisura e o resultado do pleito sejam questionados, nem se esfregarem uma fraude na cara de Alexandre de Moraes. De qualquer forma, o que está em jogo nessa história das inserções eleitorais nas rádios é o conceito utópico de isonomia que o TSE tentou impor nessas eleições. Isonomia significa garantir condições iguais para os dois candidatos, significa paridade de armas no duelo político-ideológico. Note que para garantir essa tal de isonomia absoluta, o TSE decidiu até ressuscitar a censura prévia. Afinal, foi essa desculpa usada para impedir o lançamento de um documentário da Brasil Paralelo, Isonomia. A isonomia também foi a justificativa para se intimidar a TV Jovem Pan, que tirou praticamente todos os seus comentaristas do ar. Eu estou falando há tempos que isonomia é uma ideia mentirosa e antidemocrática, coisa de ditador comunista mesmo. A disputa pelo poder, a disputa política é e sempre será desigual. Simplesmente porque as ideias e as informações, sejam elas verdadeiras ou não são absorvidas igualmente por todo mundo. Quando você vê uma imagem de Lula com o boné CPX, por exemplo, o ministro do TSE mandou apagar recentemente todos os posts que faziam alusão a essa imagem. Tudo para garantir a isonomia, porque aparentemente a imagem de Lula com o boné CPX prejudica o cupincha, mesmo que haja especialistas por aí garantindo que CPX é uma sigla ingênua e inocente. Essa é a ideia da isonomia levada às últimas consequências. É a ideia de uma isonomia que se impõe autoritariamente, à força. Uma isonomia que, apesar do discurso igualitário e, entre aspas, justo, tem como objetivo beneficiar apenas um candidato, Lula.
Mas aí você me pergunta por que isso é importante e quais serão as consequências desse escândalo que já está sendo chamado de radiolão. É importante porque mexe com a noção de legitimidade das eleições. É algo que eu venho falando há muito tempo. Uma eleição só é legítima se a população achar que ela foi legítima, se a população sentir que ela foi legítima. E como pode ser legítima uma eleição que persegue, que censura e que ameaça um dos candidatos? No caso das inserções radiofônicas, a sensação é de que vivemos um jogo de cartas marcadas, um jogo no qual a instituição responsável pelas eleições, o TSE, foi aparelhada em benefício de Lula. Pior, em vez de esclarecer esses problemas todos, o TSE teima em fazer o cidadão engolir a balela de que o sistema é isonômico, igualitário e justo. E quem duvidar disso pode ser preso. Já quanto às consequências, bom, o que temos até o momento é um TSE que insiste em dizer que não houve nada de errado e que já deu o recado. Os envolvidos na denúncia, inclusive o presidente Jair Bolsonaro, podem sofrer consequências que vão desde a impugnação pura e simples da chapa até a prisão. Do lado que nos interessa aqui, que é o lado da disputa eleitoral do próximo domingo, as consequências desse episódio têm a ver com essa resposta de Bolsonaro a William Bonner na sabatina do Jornal Nacional. Está atestado que as eleições brasileiras são limpas e são transparentes e que as urnas são auditáveis. Isto posto, eu lhe pergunto mais uma vez. O senhor vai assumir um compromisso diante de milhões de brasileiros de respeitar o resultado das urnas e estimular os seus seguidores a fazer o mesmo, candidato? Serão respeitados os resultados das urnas, desde que as eleições sejam limpas e transparentes. O detalhe na pergunta de William Bonner é o isto posto. E há 2 meses até fazia sentido falar em eleições limpas e transparentes. Mas hoje, faz tempo que eu venho dizendo que o judiciário age às claras, autoritariamente, inconstitucionalmente às claras. A cada enfrentamento, a cada desafio, a cada ameaça, a cada mordaça, a cada censura, a cada vez que os ministros insistem em dizer que o processo eleitoral é perfeito, infalível e agora justíssimo. Não é. E o caso das inserções surrupiadas nas rádios escancara isso. Sobre a decisão de Alexandre de Moraes de rejeitar a denúncia e ainda incluir os denunciantes num dos famigerados inquéritos ilegais que tramitam no STF, Bolsonaro se pronunciou. E, novamente, com uma calma inconcebível para alguém que continua sendo visto como uma ameaça à democracia. Então isso desequilibra o processo democrático e o que nós sempre queremos e lutaremos por democracia, por respeito à Constituição, por respeito ao Estado Democrático de Direito. Eu só acho que alguém precisa avisar Bolsonaro que na atual conjuntura o Estado Democrático de Direito se transformou no Estado Xandocrático de Direito e não há recurso jurídico capaz de mudar isso. Só mais um adendo. Imagina só se o prejudicado nessa história toda das rádios tivesse sido Lula. Imagina, faltam 3 dias. Não é mesmo, Cristina Grêmio? Olá, eu tenho um convite imperdível para você. No domingo, dia 30, eu e a equipe do jornal Gazeta do Povo vamos fazer um programa ao vivo para analisar o resultado das eleições. Vou estar na companhia do também colunista da Gazeta, Paulo Pousonoff. Fala aí, Paulo. Oi, Cristina. É isso aí. A gente vai ficar atento a tudo o que acontecer no domingo. Nós vamos contar com a presença de muita, mas muita gente boa mesmo, comentando de todas as partes do Brasil. E você que está aí nos vendo, pode ter certeza de que o domingo será um dia histórico, para o bem ou para o mal. Esperamos você conosco, então, neste domingo, a partir de 18h30, no canal da Gazeta do Povo no YouTube. Sem censura e com muita honestidade. Um programa imperdível. E se você ainda não assina a Gazeta, fica meu convite desde já. Por apenas 99 centavos por mês, nos primeiros 2 meses, você experimenta o melhor jornal do Brasil. E ainda apoia um projeto que não se cala diante dos ataques à liberdade no Brasil. A gente se vê no domingo.
A Cris e esse cara estranho aí já deram um recado, mas eu faço questão de reforçar. Assine a Gazeta do Povo, um jornal que não ofende a sua inteligência, que dialoga com você, que compartilha dos seus valores e que defende realmente a liberdade. Para assinar a Gazeta do Povo, você paga hoje apenas 99 centavos nos primeiros 2 meses. É só clicar no link da descrição. E não se esqueça de deixar o seu like, de comentar, de compartilhar e de se inscrever no canal da Gazeta do Povo. Até amanhã!